Olá a todos e a todas. Essa é a atividade parcial do grupo 6 da disciplina Princípios de Administração, ministrada pelo professor Júlio Facó no primeiro quadrimestre de 2022. Nessa atividade, nós realizaremos a análise do livro O Dilema da Inovação, do autor Clayton Christensen. Como grandes empresas podem fracassar? O que imprime grande influência sobre a questão é a causa e efeito sobre mudanças. Para entender por que algumas coisas acontecem nos negócios, pegamos exemplo a indústria do disk drive, em que mudanças em tecnologia, estrutura de mercado, alcance global e integração vertical são penetrantes, rápidas e inflexíveis. A indústria repete seu ciclo de mudança. Fatores simples e consistentes têm repetidamente definido o sucesso e o fracasso das empresas. Se diz como segredo para o sucesso ouvir os clientes, investir arduamente em tecnologia, produtos e capacidade produtiva, mas paradoxalmente, o fracasso delas também tem vindo da mesma postura. Como dito antes, pegando o exemplo da indústria dos disk drives, desde o início nós podemos ver constantemente esses padrões em que a mudança e a evolução constante foram quesitos turbulentos para empresas estabelecidas e emergentes na área. O rápido crescimento, inconsistência no mercado e melhorias de desempenho guiadas pela tecnologia e geraram histórias notáveis. O impacto da mudança tecnológica leva a desenvolver a hipótese de deslizar no pântano tecnológico, que em suma se resume no fato de que não se pode deixar de se manter constantemente em movimento na evolução do seu produto para estar sempre no topo do mercado, mas revela uma teoria errônea, pois nem o ritmo nem a dificuldade da mudança tecnológica se encontram como a raiz dos fracassos das empresas líderes. As tecnologias incrementais e as tecnologias de ruptura são pontos de relevância no desenvolvimento da indústria. As incrementais são pontos de impacto para sustentar e acelerar a taxa de melhoria do desempenho, podendo ser aperfeiçoamentos diretos da tecnologia ou partidas radicais. Independentemente do tipo de tecnologia, o padrão de comportamento das indústrias é o mesmo, visto a mudança de adoção à novidade e resposta do mercado. Muitas empresas visaram em mudanças tecnológicas incrementais e poucas nas tecnologias de ruptura. Foram essas mudanças que derrubaram os líderes da indústria. Por mais simples que fossem, por mais que oferecessem menos do que os clientes em mercados estabelecidos queriam e poderiam ser, a princípio utilizados nele, tinham atributos valiosos em mercados emergentes remotos. Mesmo que os líderes na fabricação do produto fossem capazes de reproduzir as mudanças tecnológicas em vista, seu fracasso resultou da demora em assumir o risco estratégico de entrar em um mercado emergente no qual os anteriores poderiam ser vendidos. O receio da prática de canibalismo das vendas dos produtos existentes é frequentemente citado como uma das razões pelas quais empresas estabelecidas demoraram na introdução de novas tecnologias. A introdução da nova tecnologia pode não significar inerentemente uma prática de canibalismo, quando, porém, as empresas estabelecidas esperaram até que a nova tecnologia se torne comercialmente amadurecida em suas novas aplicações e lançam versões próprias da tecnologia somente em reação a um ataque em seu mercado doméstico. O medo da prática de canibalismo pode tornar-se uma profecia, então, autorrealizável. No segundo capítulo, o autor introduz o conceito de rede de valor e como esta se relaciona com a inovação disruptiva. Basicamente, numa rede de valor, cada empresa se posiciona de modo a se concentrar na fabricação de um único componente a ser utilizado no produto final, produzido por outras empresas, e este mesmo componente pode ser vendido para empresas de setores e tipos diferentes. Este foco num modelo específico de produção é extremamente desafiado quando há uma mudança na arquitetura básica de um produto, ou quando há um grande salto tecnológico, e a única opção é aprender essa nova tecnologia disruptiva ou empregá-la no seu atual modo de produção, ou perder espaço no mercado. Uma mudança na arquitetura do produto ou a inserção de uma tecnologia disruptiva se torna um ponto de inflexão para muitas companhias. Neste cenário fundamental, é importante ter uma cultura organizacional resiliente e uma comunicação plena entre os executivos da empresa e os setores de pesquisa e desenvolvimento. O autor se vale de um exemplo empírico para comprovar a sua tese, avaliando as transformações ocorridas na indústria de hard drives entre os anos 80 e 2000. Como vocês podem ver nas fotos, os HDs eram extremamente grandes, com baixa taxa de transferência e tão caros que seu uso era basicamente empresarial. Com o aumento da demanda por laptops e PCs de uso pessoal, os HDs passaram por transformações disruptivas, que os tornaram menores, baratos e mais velozes. Essas mudanças só foram possíveis graças a melhorias nos discos de pratas baseados nos fenômenos de magneto-resistência gigantes e melhorias dos motores de rotação dos discos, que saindo da escala dos gigabytes foram para os terabytes.
Por fim, houve novas mudanças disruptivas. Com o avanço da mecânica quântica e a aplicação do tunelamento quântico, foram introduzidos os SSDs, ainda mais rápidos, menores e mais resistentes, com uma vida útil muito menor em comparação com os HDs, mas que são tão rápidos que tornam o custo-benefício sem comparação com os HDs. Mesmo empresas que produziam HDs puderam se inserir no mercado de SSDs, mas nem todas as empresas relevantes nos HDs conseguiram assumir o mesmo protagonismo de bilhões no mercado dos SSDs. Essas transformações, por exemplo, levaram a IBM a vender a sua participação nos hard drives para a Hitachi em 2002, novas fabricantes como Western Digital ganharam boa fatia no mercado, e empresas como SanDisk, Kingston, Samsung e Intel tomaram uma fatia importante desse mercado, mesmo tendo entrado depois nesta corrida. O capítulo 3 fala sobre a mudança tecnológica de ruptura na indústria da escavadora mecânica. O mercado de escavação era dominado pelas escavadoras a cabo. Apesar de suprirem os requisitos tecnológicos dos principais clientes da época, essas escavadoras possuíam limitações, pelo seu grande tamanho, pouca mobilidade e pouca flexibilidade. Essas limitações faziam com que as escavadoras a cabo negligenciassem um grande mercado em potencial, o das pequenas empreiteiras residenciais. Com o surgimento das escavadoras hidráulicas, que possuíam como vantagens um menor tamanho, maior mobilidade, usabilidade de equipamentos já conhecidos, permitiu com que essas novas escavadoras suprissem as demandas do mercado das pequenas empreiteiras residenciais. Esse estabelecimento no mercado possibilitou que essa tecnologia de ruptura conseguisse ir se desenvolvendo tecnologicamente e aos poucos ir alcançando os mercados superiores e suprindo os seus requisitos tecnológicos, mantendo ainda assim as suas vantagens iniciais. Isso fez com que as escavadoras hidráulicas dominassem o mercado da escavação e aos poucos tornassem as escavadoras a cabo obsoletas e pouco usuais. Já o capítulo 4, ele fala sobre o que acende não pode cair. As empresas sempre estão buscando o crescimento e são nas margens de lucro mais atrativas e maiores dos mercados superiores que elas vão conseguir atingir esse objetivo. Por outro lado, o investimento em mercados inferiores com tecnologias de ruptura nunca é uma opção lógica pelo ponto de vista da boa administração tradicional, pois as margens de lucro são menores. E aqui a gente entende o título do capítulo. O que acende, o que busca mercados superiores, não pode cair, dificilmente vai buscar mercados inferiores. No entanto, até as empresas que resolvem radicalizar e buscar a tecnologia de ruptura e os mercados inferiores acabam encontrando dificuldade em quebrar seu paradigma. No entanto, essas tecnologias de ruptura elas vão se desenvolver e crescer, como a gente pode ver no gráfico aqui ao lado, que pega o caso das mini usinas de aço, que inicialmente atendiam poucos requisitos tecnológicos, mas se desenvolveram até atingir os requisitos tecnológicos dos clientes mais exigentes. E nesse momento, o investimento em tecnologia de ruptura será um investimento lógico e pautável. No entanto, nesse momento será tarde demais para aqueles que ainda não investiram nessa tecnologia e permaneceram buscando apenas os mercados superiores. E esses encontrarão muita dificuldade em se estabelecer nesse mercado. Quem comanda uma empresa, as ações da empresa e os rumos são os clientes, e o papel dos gerentes é apenas simbólico, cabendo a eles apenas tomar as decisões que os clientes querem que eles tomem. Então, vou falar um pouco agora da tecnologia de ruptura e as formas de lidar. Tecnologias de ruptura são inovações que chegam no mercado e quebram os padrões existentes no mercado. E o livro apresenta duas formas de lidar. A primeira é aderir à tecnologia, mesmo que signifique a insatisfação de vários clientes já existentes, e a segunda é a criação de uma organização dependente para clientes emergentes. E a segunda opção possui maior porcentagem de sucesso, isso o livro mostra no decorrer dos capítulos. Vou falar um pouco de inovação e alocação de recursos. Quanto maior a habilidade da empresa em alocar recursos em produtos que os clientes querem, maior a chance de sucesso. É importante saber qual produto investir e qual não investir. E isso cabe aos participantes não executivos da empresa. Não só os executivos, mas também os não executivos têm um papel importante em selecionar quais projetos eles vão apresentar para o pessoal do executivo. E aí eles vão analisar qual tem o maior potencial, qual eles julgam ter o maior potencial lucrativo para apresentar para o executivo. Então, não são só os membros executivos que possuem papel importante na alocação de recursos. Vou falar aqui de duas empresas que tiveram aquelas duas opções para lidar com tecnologias de ruptura, e o que aconteceu com elas. A primeira, desenvolvimento da Quantum E+. A Quantum era pioneira na produção de drivers de 8 polegadas, só que os drivers de 5,25 polegadas invadiram o mercado e diminuíram muito o lucro da empresa. Diversos funcionários viram no driver de 3,5 polegadas uma oportunidade de ascensão da empresa novamente. A Quantum, ela não fez isso dentro da própria empresa, ela financiou o surgimento de uma nova empresa chamada Plus Development Corporation,
composta por esses funcionários que tiveram essa ideia. E manteram os clientes de consumidores de drivers de 8 polegadas na Quantum. Essa iniciativa foi um sucesso e a Quantum se tornou um maior produtor mundial de disk drivers. Já a Micrópolis, ela escolheu administrar a mudança de dentro da empresa e transferiu os melhores engenheiros de produção para a produção de drivers de 5,25 polegadas. E aí deixou os de 8 polegadas de lado e deixando de lado também os seus clientes. Isso causou quase a falência da empresa, porém depois ela conseguiu prosperar. Só que não é muito usual isso dar certo. E ao lado a gente tem os drivers de 5,25, 3,5 e 2,5 polegadas respectivamente. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre igualar o tamanho da organização ao tamanho do mercado. Todos os mercados onde surgem tecnologias de ruptura, eles se iniciam pequenos. E a gente precisa adequar os projetos com o tamanho da empresa. Não adianta eu chegar com uma tecnologia de ruptura numa empresa grande e querer implementar ele nessa empresa, porque a empresa é muito maior do que o mercado do projeto. E isso pode dar problema. Pode gerar até falência da empresa, por perder clientes antigos. No 7º e 8º capítulo, a gente tem os 2 títulos, respectivamente, Descobrindo mercados novos e emergentes e como avaliar as capacidades e incapacidades de sua organização. Uma empresa, sempre quando busca crescer, ela pensa em inovar, tentando se esforçar para atingir esse objetivo. As inovações geralmente são incrementais, mas quando ela acaba descobrindo uma tecnologia nova, um mercado novo, na verdade, essa tecnologia é chamada de tecnologia de ruptura. Assim como a gente tem no 8º capítulo, os gerentes geralmente estão acostumados em avaliar sua própria empresa, sua própria equipe subordinada, esquecendo de avaliar a empresa, se ela é ou não capaz de fazer ou superar essa inovação. Com isso, o autor traz algumas perguntas para a gente responder, pensando em entender se a empresa é ou não capaz, e se ela não for, segundo essas respostas, basta fazer uma reestruturação dos seus valores, processos e recursos, para com que ela consiga ultrapassar essas dificuldades, digamos assim, conseguir atingir essa inovação com êxito e sem tantas dificuldades. Para isso, a gente tem um exemplo da HP, que criou o disco Catwalk, com uma tecnologia nova, esperando atingir os mesmos clientes com que ela já tinha. Ela teve um início de vendas muito baixo, e no segundo ano de mercado, a tecnologia recebeu propostas, cotações de fabricantes de videogame, que buscavam comprar grandes quantidades em um preço menor do que $250 por unidade. Como a HP já não tinha mais recursos para ser agressiva nesse mercado, ela não conseguiu aproveitar essa oportunidade com essa inovação de ruptura. Outro caso que temos é o caso da Honda nos Estados Unidos. A Honda levou uma moto de 50 cilindradas para os Estados Unidos, que era uma moto de 50 cilindradas, no Japão era muito sucesso, uma vez que no Japão tinham essas motos apenas para curtos percursos. Já nos Estados Unidos, as motos eram estradeiras para longos percursos, consequentemente, e o mercado era basicamente dominado pela BMW e pela Harley. Uma vez, o gerente conseguiu avaliar que havia uma demanda a partir de pedidos de pessoas mais próximas dele por uma moto off-road, uma vez que elas viam o próprio fazendo passeios e não havia esse tipo de equipamento na época. O gerente passou essa demanda para os seus superiores, que, vendo essa oportunidade, esse novo mercado, começou a investir, uma vez que a empresa tinha economizado bastante no início para conseguir, no futuro, se mobilizar para conseguir atingir o mercado de forma mais assertiva. O excesso de desempenho cria uma ruptura nas disputas mercadológicas e muda os motivos pelos quais os clientes escolhem tais produtos, já que a qualidade desse determinado ponto foi totalmente satisfeita. Algumas vezes, diante da qualidade e diferenciação com os demais concorrentes do mercado, o preço passa a não ser mais um fator decisório, e sim os benefícios que aquele produto gerará para o cliente. E então, quando o desempenho atinge seu limite, os clientes não se sentem tão dispostos a pagar mais caro por aquilo. Assim, outro ponto passa a ser levado em consideração na disputa de escolha dos mesmos, e é geralmente o preço. Outro termo utilizado neste livro é o chamado commodity. Um produto converte-se a uma commodity quando as exigências do mercado são atingidas em cada nível de desempenho em mais de um produto, criando uma concorrência intensificada em volta de um mercado particular, não sendo mais o suficiente todo o excesso de desempenho do mesmo. Mais adiante, ainda no capítulo 9, é abordado como os critérios de escolha de determinado produto do mesmo nicho podem mudar de acordo com seu excesso de desempenho. O modelo de evolução do produto descreve esse comportamento em 4 fases distintas: funcionalidade, confiabilidade, conveniência e preço.
A princípio, se nenhum produto disponível atende às expectativas de funcionalidade do cliente, a base da competição ou o critério para a escolha do produto conduzem-se à sua funcionalidade. Depois que 2 ou mais produtos superam confiavelmente a exigência do mercado por funcionalidade, os consumidores podem não mais atrelar a sua escolha de produtos na sua funcionalidade, mas sim na confiabilidade no produto e no vendedor. Assim que essa exigência também se supera, o cliente passa a considerar a conveniência na hora da compra. E por fim, quando todos esses critérios já excederam seus desempenhos, o preço é o último fator decisivo. Os produtos inovadores tendem a ser mais simples, custam menos, são mais honestos e mais convenientes do que os produtos estabelecidos. Os gerentes devem entender essas características para efetivamente projetar as suas próprias estratégias para planejar, construir e vender produtos de ruptura. Por fim, compreender se uma determinada tecnologia é de ruptura envolve definir as necessidades dos principais mercados e compará-las com o que já existe. Para medir a demanda do mercado, você observa cuidadosamente o comportamento do cliente e não apenas o que eles dizem, mas observa como ele usa o produto. Depois de identificar o produto como uma tecnologia potencialmente de ruptura, o próximo desafio é definir uma estratégia de entrada no mercado para conduzir tal empresa a um mercado legal e livre de subsídios, onde possa ser usado em primeiro lugar. Não é possível saber o verdadeiro mercado por meio da pesquisa. A única informação útil sobre o mercado é a informação criada explorando-a, sobre a tentativa e erro, a venda de produtos reais para pessoas reais e se pagando valor real. Obrigada.